Bom, pessoal, já que hoje não está tendo muita notícia interessante, as notícias da guerra são as mesmas, né? O Laranjão lá pensando em sair da guerra e tal, então hoje está um dia mais parado. Então eu vou fazer um vídeo aqui para vocês que é um pouco de educação política, que afinal é o nome do canal, né? Como no vídeo anterior do Lula eu falei que se ele perdoar aquelas multas que somam 3 milhões aqui do Tarcísio, muita gente nem vai saber que foi ele. Aí vão lá, vão votar no Tarcísio de novo, até porque elas não vão sentir no bolso, né? Isso daí das multas. Então o que acontece, pessoal? Tem uma parcela da população do Brasil que é ingrata. Inclusive saiu na Folha, né, que os maiores beneficiários com esse perdão de multa que o Lula vai dar não são apoiadores dele. Ele tem rejeição desse grupo. É que nem a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Bolsonaro prometeu isso em campanha em 2018, não fez em 4 anos, nunca corrigiu a tabela do imposto de renda. Se ele tivesse ganho as eleições, em 2023, quem ganhasse acho que até 1.900 mais ou menos já ia pagar imposto de renda. O Lula foi lá, retirou milhares de brasileiros dessa tabela do imposto de renda e mesmo assim essas pessoas não votariam no Lula. Então, pessoal, quando envolve o Lula, sempre envolve muita ingratidão de uma parte dos brasileiros. Eu não sei se é porque foram bombardeadas com as fake news bolsonaristas, que Lula é ladrão, Lula é cachaceiro, Lula roubou o Brasil. Uma parte sim, ou uma parte pode ser preconceito, né? Porque o Lula é do Nordeste, ele foi um trabalhador, né? Trabalhava em metalurgia, trabalho bem simples, e talvez por isso algumas pessoas tenham preconceito com ele. Mas tem alguns casos, pessoal, que chamam a atenção. E aí vocês vão entender como que a mente de alguns brasileiros consegue ser extremamente ingrata. Inclusive um detalhe, é um dos piores pecados para mim, não no sentido religioso, tá? Mas para mim um dos piores pecados é a ingratidão. Eu odeio pessoa que gospe no prato que come. Se uma pessoa for ingrata comigo, eu não ajudo nunca mais. Nunca mais. Pode estar passando dificuldade que for, eu falo, não ajudo mais, tá? Só para citar uma característica pessoal minha, que eu também já senti na pele pessoas que eu ajudei e depois foram ingratas comigo. Tem um jogador brasileiro, um atleta, chamado Wallace Souza. Ele disputou vários jogos em Londres, no Rio, depois ele foi para Tóquio, queria encerrar a carreira dele, mas disputou lá em Tóquio também, ganhou vários prêmios, medalhas, etc. Em 2023, quando o Lula ganhou as eleições, um seguidor dele postou na rede social dele assim: a gente deveria dar um tiro de espingarda na cara do Lula, porque a postagem dele já foi anti-Lula. Aí o que ele fez? Em vez de repreender o cara, fala, pô cara, violência não, isso aí não resolve nada, tem que combater na democracia, nas ideias. Não, ele pegou esse comentário e ele fez uma enquete no canal dele. Você teria coragem de dar um tiro na cara do Lula? Ele foi punido, porque ele estava no Cruzeiro, foi punido. O Comitê Olímpico também puniu ele. Ele foi condenado a pagar uma multa de 20 mil reais, tá? Porque acionaram a justiça, o governo do Lula. E sabe quem que é esse cara, pessoal? É um cara que só virou um atleta olímpico por causa do Lula. Aqui, segundo uma reportagem aqui, ó, do UOL, ele chegou a ganhar quase 350 mil do Bolsa Atleta, ó, criado pelo Lula. Então, quer dizer, o Lula criou um programa social que beneficiou esse cara, que foi que possibilitou ele ser um atleta, ganhar vários prêmios, ganhar dinheiro, fazer uma carreira. E depois o cara vira bolsonarista, até porque ele tem um amigo aí que é deputado bolsonarista. E aí, além de ser ingrato, cuspir no prato que comeu, porque foi graças ao Lula que ele chegou lá, esse camarada ainda deseja a morte do Lula. Ele se desculpou depois, tal, falou que não era bem assim, mas, gente, foi o Lula que ajudou ele a ser o atleta que ele se tornou. Depois ele vai lá e gospe no prato que comeu. É mole ou que mais. O mesmo aconteceu com aquele astronauta, o Marcos Pontes. O Marcos Pontes, ele foi no espaço, né, na época do governo Lula-Dilma. Eu acho que já era na época da Dilma. O governo brasileiro fez um acordo com a NASA, que o governo ia ajudar a desenvolver uma tecnologia para lançar um foguete. Em troca, eles iam colocar esse brasileiro no foguete para ele poder fazer algum experimento científico. Ele foi para a NASA, participou de treinamentos lá tudo, para ser um astronauta, né? Tem que ter aqueles exames, treinamento, tal, fôlego, isso e aquilo. E o Brasil não cumpriu a parte do Brasil, tá? Aí ele começou a ser motivo de vergonha na NASA, né? Que o pessoal começava a falar, olha o cara tá aí, quer entrar de gaiato, não colaborou com nada. A NASA mudou a proposta. A NASA falou, faz só uma prateleira espacial, só isso. Uma prateleira de metal, pega os metal, encaixa, faz uma prateleira pra gente colocar planta e fazer experimento lá. Inclusive o experimento do astronauta era isso, era ver como que o feijão crescia em gravidade zero. O governo também não fez isso. Aí tiraram ele de lá, tiraram a bandeira do Brasil, falaram que o Brasil nunca mais vai participar de programas em parceria com a NASA. Olha a vergonha que a gente passou. Aí, para não ficar tão feio, eu acho que foi a Dilma na época, não me lembro bem, ela entrou em contato com a Rússia, pagaram 10 milhões de dólares e a Rússia colocou ele num foguete russo
e levou ele para dar uma voltinha no espaço. Inclusive ele não é nem astronauta, né? Ele seria cosmonauta, porque ele não pisou em nenhum astro. Aí o cara ficou famoso, primeiro astronauta brasileiro, é isso aí, Marcos Ponte, orgulho do Brasil. Escreveu livro, começou a vender travesseiro, dava entrevista, fazendo todo aquele sucesso, porque ele foi o único brasileiro a sair da Terra, aí pro espaço. Por mim poderia ter ficado lá mesmo, mas enfim. Aí o que acontece? Muda o governo, entra o Temer, o que esse astronauta faz? Ele se torna bolsonarista, é indicado por Bolsonaro para um cargo, Ministério da Ciência, né, e Tecnologia. Bolsonaro corta 90% da verba do ministério dele, ao mesmo tempo que dá benesses para a igreja evangélica. Para a igreja tem dinheiro, para a ciência não tem dinheiro. E aí esse cara vira um bolsonarista e até um antipetista, né? Que ele acaba só babando o ovo do Bolsonaro. Ele é tão patético que na época da pandemia, depois que o João Dória comprou a vacina aqui em São Paulo, o Bolsonaro foi obrigado a comprar, ele pegou e falou, não, nós estamos desenvolvendo uma vacina brasileira, 100% nacional. Uma vacina que nós mesmos criamos. A pandemia acabou em meados de 2022, pessoal. Deixa eu ver, 21. Cadê essa vacina que até hoje ele nunca mostrou? É mais um cara que cuspiu no prato que comeu. Tanto que teve uma vez num discurso do Lula em campanha, em 2022, que o Lula falou, ele foi pro espaço no meu governo. Depois o cara vira bolsonarista. E aí, pessoal, o que vocês fariam numa situação dessa? É mole ou o que mais? Teve também um caso no Rio Grande do Sul. Em 2022, o Lula estava em campanha, né, presidencial. Ele ia em Santa Maria, Rio Grande do Sul. É uma cidade bem no coração do Rio Grande do Sul. E ele ia visitar uma escola técnica, né? Acho que tem a ver com agropecuária, essas coisas. Quando chegou a data próxima, os agricultores do Rio Grande do Sul colocaram os tratores na estrada para impedir o acesso. Falaram, aqui Lula não entra aqui, tchê. Lula não é bem-vindo aqui, tchê. Não gostamos de ladrão, que não sei o quê. Fizeram uma barricada lá para impedir. Aí o governo desistiu. Até para não afetar o tráfico, né? Falou, não, deixa para lá, tira os carros. Manda eles tirar os tratores dali, porque a gente não vai atrapalhar o trânsito inteiro nem a economia local. Só que essa faculdade de Santa Maria, pessoal, é uma escola técnica. E sabe quem fundou essa escola? Foi o Lula. Aqueles tratores que estavam ali parando as rodovias, sabe como que aqueles agricultores gaúchos compraram? Foi através do Plano Safra do Lula, que conseguiu reduzir juros e valores para eles comprarem tratores para trabalharem nas suas terras. E depois o Lula não pode visitar a escola que ele mesmo fez, que beneficiou milhares de pessoas na região, porque os agricultores que foram beneficiados com ele também ganharam dinheiro com o Plano Safra, não quiseram deixar o Lula chegar na cidade. Sendo que o Bolsonaro, durante 4 anos, o Plano Safra dele foi ínfimo. O Lula que fez um puta Plano Safra e não pode ir na escola técnica que ele mesmo formou. Lembra até aquela música, né, pessoal, antiga. Meu pai gostava dessa música chamada Cidadão, do Zé Geraldo. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Lá eu quase me arrebento, pus a massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Aí depois ele não pode entrar no prédio que ele mesmo construiu. Ele fala que fez uma escola e fala assim, minha filha inocente, vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. É a mesma coisa. O Lula que fez a universidade não pôde ir na universidade para fazer uma campanha porque foram ingratos com ele. É mole ou o que mais? Sérgio Reis. Rapaz, eu era fã do Sérgio Reis, sabia? Depois eu me decepcionei com ele antes dessa questão política, tá? Porque eu descobri que ele não é uma pessoa tão humilde assim como ele aparenta ser. Tem uma história por trás, tá? Eu não vou contar nesse vídeo, senão eu vou destoar e vai acabar não tendo nada a ver com o assunto. Mas o fato é que o Sérgio Reis, ele foi uma vez, acho que foi no Roda Livre, aquele programa da cultura, onde o cara perguntou para ele, escuta, e você tem amigos de esquerda, como é que você se lida com isso, né, agora que você é pró-governo? Ele falou, não, eu me dou muito bem com meus amigos de esquerda, tenho vários amigos, até com o Lula me dava bem, sabe, o Lula é meu fã, o Lula pediu até autógrafo para mim. Ele falou, uma vez eu precisava de dinheiro, porque Barretos não tinha hospital de câncer, né, e hospital infantil, eu queria fazer um hospital lá, tinha um projeto pronto, o prefeito queria fazer, mas não tinha verba. Aí eu, como era deputado, eu fui falar direto com o Lula, pedi para ele me receber, ele me recebeu. Eu falei, olha Lula, tem um hospital lá em Barretos, que a gente tem um projeto pronto, que é um hospital de câncer para criança, tal, não sei o que, para atender toda a região ali, só que a gente não tem verba. Inclusive, se eu tiver confundido Barretos com Ribeirão Preto, vocês me desculpem, tá? Que as duas cidades ficam no norte do estado, às vezes eu confundo, mas acho que era Barretos, sim. Se eu tiver, me perdoe. Eu ando ruim para nomes, ultimamente minha cabeça não é a mesma. Mas aí ele falou isso com o Lula. O Lula só perguntou para ele, quanto que você precisa?
Ele pegou e colocou lá o valor, ó, 46 milhões de reais para fazer esse hospital. O Lula falou, eu vou conseguir para você, pode mandar construir. Rapidamente o Lula levantou o dinheiro lá no governo e mandou para ele o dinheiro. O hospital foi feito, tecnologia, primeiro mundo, TV digital para as crianças verem enquanto estiverem internadas, sala de espera, biscoitos de alimentação para as crianças internadas, conseguiu tudo, ficou um hospital de primeiro mundo. E o que o Sérgio Reis fez? Ele falou que se os ministros não renunciarem do STF e não destituírem do poder o Lula, que eles iam invadir, nem que seja no tapa, eles iam tirar os ministros de lá. O mesmo Lula que ajudou ele a fazer um hospital, que nenhum outro político pôde ajudar, nem aqueles que têm verbas milionárias, né, verba de gabinete, ninguém pôde ajudar ele. O Lula que ajudou, ele queria que o STF tirasse o Lula do poder, porque ele foi eleito, senão eles iam tirar os ministros no tapa. Tanto que depois ele deu entrevista pro Cabrini, se arrependeu, falou, sabe, eu sou velho, tô ficando gagá, não sei o quê. Sendo que foi o Lula que ajudou e beneficiou milhares de crianças carentes no estado de São Paulo. O Lula é tão bom como presidente que o Lula não tem regionalismo, vocês já notaram isso? Ele faz obra em qualquer região do Brasil que precise, independente de regionalismo. Ah não, isso aí é sulista, eu não vou ajudar sulista. O tanto de obra que ele fez em Santa Catarina, até o ministro dele, o Renan Filho, falou. Quase toda a obra em Santa Catarina foi com verba do governo federal. Do governo estadual não tem nenhuma. Aqui em São Paulo, ele liberou verba para fazer em parceria com o Estado o túnel Santos-Guarujá, que vai ligar Santos a Guarujá, sem precisar pegar a balsa ou dar aquela volta enorme para chegar em Guarujá. Foi o Lula que liberou a verba junto com o governo estadual, fizeram uma parceria. Então o Lula faz obras desse Brasil inteiro, e mesmo assim tem gente que é ingrata com o Lula. Vocês estão entendendo por que eu falei que ele não deveria cancelar aquelas multas? Porque tem hora que cansa. Bolsonaro não fazia porcaria nenhuma nesse governo, a não ser andar de motinha e atacar os poderes. O meu exército, ok? Eu não vou interromper minhas férias antes, pô. E mesmo assim era mais popular que o Lula. Na época, né? Comparando o tempo de governo. Por causa disso. Sabe, tem uma população no Brasil que eu acho ingrata. Eu acho mais ingrata ainda, com todo respeito aos amigos do Nordeste, quando eu vejo nordestinos bolsonaristas. Eu não entendo, pessoal, sendo bem honesto. Porque o Lula fez a transposição do São Francisco. Para quem não sabe, esse projeto era um projeto de Dom Pedro II, que o Dom Pedro viajava muito, ele gostava do Brasil. E Dom Pedro, quando esteve no Nordeste, na Bahia, ele teve ciência da seca, né, da estiagem. Aí ele mandou elaborar um projeto. Elaboraram um projeto para transportar a água do rio São Francisco, que era o maior na época. Era maior do que é hoje, inclusive, ele tinha mais volume de água. Ele não estava em ameaça de extinção nem nada. Tinha vários afluentes que hoje nem existem mais. Só que na época era inviável fazer um projeto desse, não tinha tecnologia. Tinha que subir morro, descer morro, fazer túnel, fazer isso, fazer aquilo, não tinha como. Aí passou por vários governos, período militar, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, ninguém fez nada sobre esse respeito. No primeiro ano do Lula, ele falou, vamos tirar isso aqui do papel, vamos fazer um projeto bom. Ainda brigou com o IBAMA na época, que estava sob a Marina Silva, que era a ministra do Meio Ambiente. Mas ele atendeu todas as exigências, prometeu reforçar a mata ciliar, né? Recuperar a mata ciliar para o projeto ficar perfeito, para não atrapalhar o meio ambiente. Foi lá e tirou do papel. O projeto é longo, você não faz um trabalho desse faraônico em um ano. Então o projeto foi indo de passo a passo, devagarzinho, mas foi indo. Pediram ajuda para o governo de São Paulo, que era o Alckmin na época, o governador. O governador mandou 2 bombas hidráulicas potentes para o Nordeste, que tinha uma parte que tinha que subir água por bomba, porque era uma parte que era uma elevação. O Alckmin, bem disposto, aceitou o pedido, falou, manda essas 2 bombas hidráulicas aqui lá para o Nordeste. Tudo isso aconteceu. Aí depois chega um Bolsonaro, pega o finalzinho da obra, né, que o Lula inaugurou, Dilma inaugurou, Temer inaugurou. Fui eu que levei água por Nordeste, ok? Vocês lembram do Bolsonaro no debate? Ô Lula, por que você não levou água pro Nordeste, Lula? Seu próprio povo, pô. O Lula ficou assim, ó. Como que quer dizer? Eu não acredito que esse cara tá falando isso. Se fui eu que fiz o projeto, eu que fiz toda a parte do projeto, o cara faz 3% e fala que eu não levei água pro Nordeste. E aí depois você vê gente do Nordeste apoiando Bolsonaro, como aquele André Fernandes, o Raspacu, aquele Carmelo Neto, que era um vereador lá que depois foi caçado, e outras lideranças aí do Nordeste apoiando Bolsonaro. Fora que o Lula fez programa de cisterna, caminhão-pipa, várias coisas ali para facilitar a vida do sertanejo, para levar água. Os caminhão-pipa para levar água de quem mora longe da transposição, então eles enchem de água e levam alguns agricultores. Ou mesmo para quem não é agricultor, né, para abastecer uma caixa d'água, uma cisterna, coisa do tipo. Foi um dos caras que mais fez programas sociais para desenvolver o Nordeste.
O Nordeste que tinha um programa bom para desenvolver, que era chamado SUDENE, Superintendência do Nordeste, e tinha um do Norte também, que eu acho que era SUDEM, Superintendência do Norte. Esse projeto ia desenvolver o Nordeste através de industrialização, através de minimizar os efeitos da estiagem, várias outras propostas que iam ajudar o Nordeste. Que o Nordeste passou umas fomes históricas no Brasil. Tem até reportagem antiga que mostra isso. Sabe quem interrompeu esses projetos? Foram os militares em 64. Eles deram o golpe, assumiram o poder, pegaram esses projetos, enfiaram numa gaveta e foda-se. Nunca ajudaram a desenvolver o Nordeste. O Lula foi o primeiro presidente que fez esses programas todos para tentar desenvolver uma região. E digo mais, se eu fosse o Lula, eu faria um Vale do Silício no Nordeste. O que é o Vale do Silício? É um lugar na Califórnia onde eles desenvolvem tecnologia. E o Brasil está muito atrasado em tecnologia em relação ao resto do mundo. Por exemplo, a gente não tem um GPS próprio. Poderíamos ter. Poderíamos desenvolver várias tecnologias de inteligência artificial, a robótica, a celulares melhores, por exemplo. E o Brasil tem capacidade para isso. Então, se eu fosse presidente, eu ia montar uma estatal mesmo. Ia colocar ali no Nordeste, ou mais de uma, cada uma para um setor específico. Robótica, prótese, inteligência artificial, GPS. Fazia um complexo de estatais ali no Nordeste. Porque o Nordeste teve as melhores notas do Enem. É a região que mais está se desenvolvendo no Brasil também, para quem não sabe, a economia do Nordeste cresceu muito. E como eles têm as melhores cabeças, né, em notas, em qualidade de ensino, eu ia pegar essas cabeças que são geniais, que gostam de tecnologia, e ia empregar e falar, vamos desenvolver tecnologia. Porque a tecnologia gera dinheiro, gera lucro e riqueza para o país, e ali é uma região mais favorável. O Nordeste fica sob uma placa tectônica, não tem terremoto, é mais próximo da Europa e dos Estados Unidos. O clima geralmente é estável o ano inteiro, apesar de ser quente, mas pelo menos é estável. Então seria uma das melhores regiões. Eu faria em Pernambuco, porque Pernambuco faz divisa com mais estados do Nordeste, então seria fácil acesso. Pernambuco faz divisa com o Ceará, com a Paraíba, com a Bahia embaixo, o Sergipe lá no finalzinho. Então Pernambuco seria o melhor estado. Faria ali um polo industrial que ia desenvolver e gerar emprego e riqueza. Era isso que eu faria. Mas, até agora, só quem fez benefícios para a região do Nordeste foi o Lula. E mesmo assim você vê pessoas do Nordeste que não gostam do Lula. Bolsonaro! Vocês viram porque que às vezes cansa um país desse, pessoal? Que é uma população de gente ingrata. Segundo a Folha de São Paulo, a maioria dos beneficiados do imposto de renda, da isenção, de quem ganha até 5 mil, não vão votar no Lula porque não gosta do Lula. Então eles preferem um Bolsonaro que não corrigia a tabela, que o cara recebia o salário e já vinha lá descontado 500, 600 reais por mês. Era isso que eles preferiam. O cara chega um Lula e faz, ah não, eu prefiro o Bolsonaro. O que será que é, pessoal? Será que é preconceito? Será que é aquelas fake news, aquela onda de fake news que deixou as pessoas doentes com essa patologia anti-Lula? O que será que é? O astronauta mesmo que eu falei. Ou vamos pegar um outro exemplo, o Sérgio Sacani, né, que agora ele é apoiador do MBL. Sacani, o Bolsonaro não investiu em nada em ciência, ele até cortou verba, 90% da verba do Ministério da Ciência e Tecnologia. Já a Dilma, junto com o Lula, sabe o que eles fizeram? Um acelerador de partícula. Nós temos um em Campinas, e são poucos países que têm isso. Então você vê, um governo que investir em ciência, né, para o Brasil estar em posição igual aos países desenvolvidos, ele é contra. Agora um governo que não investiu nada em ciência, investiu só em igreja, aí ele é a favor. Meu Deus, que propagador científico é esse, meu Deus? Ele preferia então um Bolsonaro lá no investido zero em ciência, deixando as universidades federais quase quebrarem, né, quase falirem, sendo que as universidades são fontes de produção científica no Brasil. Não falei para vocês, é muita ingratidão. Aí depois um acelerador como esse que a gente tem aqui em Campinas, vai lá, faz uma descoberta, né, que pode até ganhar um Nobel, de repente, ó, descobrir uma partícula que ninguém conhecia. Ah, que legal. Aí o Sérgio vai elogiar. Parabéns, pessoal de Campinas, descobriram uma partícula, vão ganhar o Nobel. Mas graças a quem, Sérgio? Graças ao Lula, que você detesta, que investiu em ciência. Vocês estão notando como o brasileiro tem um viés ingrato, pessoal? E mesmo quem recebe Bolsa Família, a gente estava até conversando hoje no grupo, uma pessoa falou que conhece pessoas, eu conheço uma, que recebe o Bolsa Família e mesmo assim não gosta do Lula. Então, pessoal, eu acho que é complicado, sabe? O Lula vai entrar para a história como, primeiro, como um estadista. Conseguiu ser eleito 3 vezes, pode ir para um 4º mandato aí, e foi o presidente que mais fez atitudes para desenvolver o Brasil como nação, que mais aproximou o Brasil de nações desenvolvidas, como as da Europa, Estados Unidos, etc. China, Japão. Porque ele investiu em tecnologia, investiu em progresso, em desenvolvimento, ferrovias como a Ferrovia Norte-Sul,
cuidou da região que tinha uma deficiência climática, que é o Nordeste, fazendo uma transposição de águas, que ainda vai ter mais etapas ainda, vai ter irrigações, vai ter outras coisas para ajudar o agricultor do Nordeste. Fez um monte de programas sociais, conseguiu colocar pessoas pobres para fazer faculdade, através de programas como ProUni, FIES, ou o próprio Enem, né? Várias coisas para dar uma oportunidade para o pobre poder estudar. E uma parte da população não gosta do Lula. Então, pessoal, eu não sei se é a comunicação só do governo que é ruim, que realmente é, isso nós concordamos, porque muita gente não sabe as coisas boas que o Lula faz para desenvolver o país. Não sei se é por causa daquele ódio anti-Lula que criaram lá em meados de 2016, né? Aquele ódio anti-PT, que o PT era o demônio em pessoa, ou se é mero preconceito pelo Lula ser um cara que veio do Nordeste, foi metalúrgico, é um cara que veio de baixo. Não sei o que rola. Mas é que nem eu falei para vocês, aí nós entramos num paradoxo, porque se o Lula não fizer nada, ele é o mau presidente, ele tem que fazer pelo povo. Aí quando o Lula faz pelo povo e do Brasil todo, de norte a sul do Brasil, a maioria fica contra ele. E aí, pessoal, o que vocês fariam? Eu falei disso anos atrás aqui no vídeo, né, que eu falei que o Lula é um trouxa. Se eu fosse ele, eu estava em casa, numa rede, numa casa de praia, tomando aguinha de coco, um pilequinho, curtindo a Michele, que é a esposa dele, e falava, dane-se, já que o pessoal não me quer, não queira, então não tenha. Não querem o presidente? Então beleza. Votem em quem vocês quiserem, beleza. Porque o Lula só foi candidato de novo porque ele era o único que podia derrotar o Bolsonaro. Porque nem era para ele ser candidato, o Lula já estava idoso já quando ele se candidatou. Mesmo idoso, tendo passado por prisão e tudo que ele passou de perdas pessoais na vida, como a esposa, o netinho, o irmão que morreu de câncer, ele se candidatou só para salvar o Brasil do Bolsonaro. E mesmo assim uma parcela do Brasil ainda quer o Bolsonaro. Melhorou todos os índices econômicos, recorde de venda de carro, recorde de turismo, recorde de viagens aéreas, gente comprando carro novo adoidado, melhorou todos os índices. Menor taxa de inflação dos últimos anos, menor taxa de desemprego, dólar controlado, tudo redondinho. E mesmo assim tem uma parcela que prefere o Bolsonaro. Pessoal, eu queria ter a paciência do Lula. Queria. Porque o Lula vai entrar para a história por isso, por ser uma pessoa que realmente fez mudança no Brasil. Foi um estadista. E eu admiro ele por isso, pela resiliência e pela paciência dele. Eu acho que eu não teria tanta força que nem o Lula tem para fazer tanta coisa e depois receber tanta ingratidão. Um quer te dar um tiro de espingarda. O Serjão uma vez falou que o Lula deveria levar um tiro também, tá? Ele falou isso uma vez no X dele. O outro que conseguiu o hospital fala mal de você. O cara que foi pro espaço fala mal de você. E aí, pessoal, se fossem vocês, o que vocês fariam? Eu admiro o Lula por isso, tá? Até pela força dele. Espero que ele ganhe essa nova eleição de novo, tenha um quarto mandato, até para envergonhar os bolsonaristas, né? Para provar que quem governa esse país tem chance de ser reeleito. Mas eu imagino que a vida dele deve ser uma pressão horrível, sabe? Você vê gente te xingando, te ameaçando de morte, querendo dar um tiro na sua cara. Inclusive gente que você ajudou. Como esse atleta aí, o Wallace. E aí, o que vocês acham? Então comente aí, pessoal, vamos bater um papo, tá? Esse canal também é educação política, não é só notícias, tá? E pessoal, quem puder dar um like no vídeo, eu agradeço, tá? Dá uma atualizada na página, porque o YouTube está removendo o like. Não precisa ver o vídeo duas vezes. Só dá uma atualizada, tem uma rodinha aqui no seu navegador, um círculo que aponta para baixo. Aperta ali, vê se o like ficou, se não ficou, dá de novo, tá bom? Também eu tenho lista de aviso, tá, pessoal? Que não é todo mundo que o YouTube avisa. Tem um rapaz que comentou aí, ah, você sempre fala isso, mas eu sempre sou notificado nos seus vídeos. Mas não é todo mundo, pessoal. É menos de 1% sabe quando eu fiz um vídeo novo. Tanto que eu tenho amigos pessoais que são inscritos no meu canal, que eles às vezes falam, você não fez vídeo hoje, Ronaldo? Eu falo, não, eu faço uns 3 vídeos por dia. Porque a pessoa não é notificada às vezes nem com o sininho. Então não é todo mundo, claro, tem gente que vai ser notificado. Mas tem gente que tem que procurar o canal para saber. Teve uma seguidora que falou isso, eu procuro o seu canal, porque realmente eu não sou notificado. Então para isso eu criei duas listas de aviso, tá, mano? No Telegram e no WhatsApp. E no WhatsApp tem um grupo lá que a gente bate um papo, estamos interagindo. Hoje mesmo a gente estava conversando lá, tá? É gostoso, quem quiser participar será bem-vindo, tá? Eu também tenho um QR Code, se alguém quiser colaborar com o canal. Não tem valor precificado, você pode colaborar com o valor que você quiser, até R$1. Também tem Pix na descrição e pode dar uma ipada no vídeo. E deixa também um comentário, tá? O YouTube entende que as pessoas estão interagindo com o vídeo porque estão gostando. Então pode deixar qualquer comentário aí. Ronaldo é bobo, Ronaldo é feio, Ronaldo é isso, é aquilo. Não importa, tá? O importante é comentar e participar. Nosso canal é democrático. Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Paz a todos.